Eu ainda estava segurando o cartão da nossa consulta para os exames de fertilidade quando Ethan deslizou um envelope pardo pela mesa da cozinha. A mãe dele estava sentada ao lado, mexendo creme no café que ninguém tinha convidado ela para tomar. Sua esposa é estéril, disse Margarete. Pare de desperdiçar sua vida esperando por um milagre. Por um segundo, eu realmente achei que tinha entrado na casa errada. Mas era minha cozinha. Minha caneca azul de cerâmica estava ao lado da pia. Minha capa de chuva estava pendurada no gancho perto da porta dos fundos. O relógio digital do fogão marcava 7h14, e um meteorologista da WKYT avisava sobre chuva congelante na New Circle Road. Tudo parecia normal, menos o rosto do meu marido. Ethan não conseguia olhar nos meus olhos. O que tem nesse envelope? Perguntei. Ele empurrou o envelope mais um pouco na minha direção. Rebecca, por favor, sente-se. Eu já estou sentada. Margarete fez um pequeno som com a garganta, aquele que ela sempre fazia quando achava que alguém estava sendo difícil de propósito. Finalmente, Ethan olhou para mim. Ele tinha 45 anos. Os cabelos grisalhos começavam a aparecer nas têmporas. Ainda usava o uniforme azul marinho do hospital, o mesmo com que tinha dormido depois de passar a noite de plantão. Para qualquer outra pessoa, ele parecia calmo e competente, o tipo de médico em quem você confiaria quando algo desse errado. Mas eu sabia a verdade. Eu entrei com o pedido de divórcio e ele disse. Atrás de mim, a geladeira fez aquele velho barulho do motor ligando. Foi a primeira coisa que eu percebi. Não foi a minha respiração. Nem a chuva batendo na janela. Foi só a geladeira velha funcionando como se aquela manhã não tivesse acabado de partir minha vida ao meio. Olhei para o cartão da consulta na minha mão. Doutora Lisa Shane, endocrinologia reprodutiva. Terça-feira, às 9h30. Nossa consulta. Pelo menos eu achava que era nossa. Você pediu o divórcio antes mesmo dos exames? Perguntei. Ethan passou as duas mãos pelo rosto. Estamos tentando há anos. Não. Eu estou tentando há anos. Eu fiz exames de sangue, ultrassons, tomei injeções de hormônios, passei por procedimentos. Você nem sequer fez uma única coleta. Margarete se inclinou para a frente. Meu filho já fez mais partos do que a maioria das pessoas verá na vida. Ele conhece o próprio corpo. Olhei para ela. Não é assim que funcionam os exames de fertilidade. Bem, alguma coisa não está funcionando. Ethan fechou os olhos. Mãe? Mas não pediu que ela parasse. Esse era o jeito preferido de Ethan protestar. Fraco bastante para que Margarete nunca precisasse obedecer. Estávamos casados havia 12 anos. No começo, éramos felizes de um jeito tranquilo e comum, daqueles que não viram histórias interessantes. Tomávamos café da manhã aos sábados no Doodles, no centro da cidade. Assistíamos aos jogos de basquete da Universidade de Kentucky pela televisão, com Ethan gritando com os árbitros como se eles pudessem ouvi-lo. No verão, dirigíamos pelas fazendas de cavalos na Old Frankfort Pike, com as janelas abertas e sem nenhum destino. Antes do casamento, conversávamos sobre ter filhos. 2, talvez 3. Ethan queria um menino com o nome do pai dele. Eu queria uma menina com o queixo teimoso da minha avó. Durante 6 anos, nós achamos que ainda tínhamos tempo. Então veio a primeira gravidez. Comprei um par de meias brancas bem pequenas na Target e escondi na gaveta da cômoda do Ethan. Ele encontrou depois do trabalho e riu tanto que começou a chorar. Com 9 semanas, não havia mais batimentos cardíacos. A segunda perda aconteceu 18 meses depois. A terceira foi com 11 semanas. Depois dessa, Ethan parou de tocar na foto do ultrassom que ficava emoldurada na estante. Começou a dormir de costas para mim. Passou a ficar mais tempo no hospital e dizia que era por responsabilidade. Margarete chamava isso de realidade. 1 ano antes, um dos meus exames mostrou que minha reserva ovariana estava diminuída. A doutora Shen explicou que minha quantidade de óvulos era menor do que o esperado para minha idade. Isso poderia tornar a gravidez mais difícil. Mas não significava que fosse impossível. Margarete estava na sala de espera naquele dia porque insistiu em nos levar para casa.
Quando chegamos à casa dela, em Chevy Chase, reserva ovariana diminuída já tinha virado, os ovários dela estão falhando. 3 meses depois, virou a Rebeca não pode ter filhos. Naquela manhã, ela finalmente usou a palavra que estava evitando havia 1 ano. Estéril. Coloquei o cartão da consulta em cima do envelope. Você falou com a doutora Shen? Ethan continuou olhando para a mesa. Minha mãe falou com alguém. Olhei para Margaret. Com quem? Com uma pessoa que conhece a sua situação. Isso não responde à minha pergunta. Ela confirmou o que nós já sabíamos. Ninguém daquela clínica falaria com você sobre as minhas informações médicas. A expressão de Margaret quase não mudou. Você sempre teve dificuldade em aceitar os fatos. Quase dei uma risada. Mas saiu apenas uma respiração curta. Ethan estendeu a mão para segurar a minha. Eu afastei a minha mão. Eu tenho 45 anos, ele disse. Ainda quero ter uma família. Essa frase doeu mais do que os papéis do divórcio. Não porque eu não entendesse o que ele queria dizer. Mas porque, depois de 12 anos de casamento, 3 gravidezes e 3 pulseiras de hospital, ele tinha decidido que eu não fazia parte da família dele. Você já tinha uma família, respondi. A boca dele ficou tensa. Margaret olhou para a janela, como se eu tivesse envergonhado todo mundo. Ethan contou que tinha se reunido com um advogado 3 semanas antes. Por enquanto, a casa ficaria com ele porque era mais perto do hospital. Ele também tinha transferido o salário para uma conta separada. Meu salário ainda caía na minha conta, mas vários pagamentos automáticos já tinham sido alterados. Internet. Contas de água e luz. Seguro da casa. Ele tinha planejado tudo. Foi isso que ficou na minha cabeça. Ele ia trabalhar, jantava sentado na minha frente, perguntava se precisávamos comprar leite, ao mesmo tempo, preparava a minha saída da vida dele, um pagamento automático de cada vez. Eu não assinei nada. Em vez disso, guardei o cartão da consulta na minha bolsa e, do estacionamento de uma Panera na Richmond Road, liguei para uma advogada de direito da família chamada Naomi Price. Naomi me disse para não concordar com nada enquanto eu ainda estivesse em choque. Tire fotos de todas as páginas. Guarde todas as mensagens. E, Rebeca, mude hoje mesmo as senhas das suas contas pessoais. Na sexta-feira, eu já estava morando em um apartamento mobiliado perto da Nicholasville Road. As paredes eram bege, o carpete era fino e havia uma varanda no segundo andar com vista para uma fileira de carros estacionados. Na primeira noite, comi uma sopa de micro-ondas em uma tigela de papel, porque ainda não tinha encontrado a caixa com meus pratos. Na manhã seguinte, no trabalho, ajudei Walter Grade a praticar como levantar de uma cadeira. Walter tinha 76 anos. Era um professor de história aposentado que estava se recuperando de um derrame. A perna esquerda dele arrastava quando ficava cansado, e ele odiava o cinto de segurança que usávamos na cintura dele. No 3 falei. Incline o corpo para frente. Leve o nariz na direção dos pés. Ele fez força para levantar, balançou e caiu de volta na cadeira. Droga! Essa cadeira se mexeu, resmungou. A cadeira não tinha se mexido. Então foi o prédio que se mexeu. Sem querer, eu sorri. Ele olhou para o meu rosto. Você está com uma aparência pior do que a minha caminhada. Obrigada, Walter. Estou falando emocionalmente. Ajustei a bengala dele. Vamos tentar de novo. Ele segurou os braços da cadeira, mas parou antes de levantar. Esse é o problema de perder o equilíbrio, disse ele. Todo mundo manda você se levantar antes de perguntar o que fez você cair. Virei o rosto antes que ele visse meus olhos se encherem de lágrimas. 4 dias depois, fui à consulta com a doutora Shen. Sozinha. Ela analisou meus exames de sangue, explicou novamente que ter baixa reserva ovariana não significava ser estéril e perguntou quando tinha sido minha última menstruação. Eu disse a data. Ela fez uma pausa. Vamos fazer mais um exame. Achei que fosse apenas um procedimento de rotina. Naquela tarde, eu estava sentada na beira da cama emprestada, abrindo um pote de iogurte grego, quando o telefone tocou. O nome da doutora Shen apareceu na tela.
Rebeca, preciso que você se sente. Eu já estou sentada. Ela respirou fundo. Seu teste de gravidez deu positivo. Pelas datas, você está com quase 4 semanas de gravidez. O pote de iogurte escorregou da minha mão e caiu de cabeça para baixo no carpete. Eu nem me mexi para pegá-lo. O bebê tinha sido concebido antes de Ethan pedir o divórcio. Antes de Margaret entrar na minha cozinha e resumir todo o meu valor a uma única palavra cruel. Antes de meu marido decidir que precisava me deixar para ter uma família. O nome de Ethan ainda estava na lista das minhas últimas ligações. Toquei no contato. Meu dedo ficou parado sobre o botão verde para ligar. Então me lembrei do silêncio dele enquanto a mãe dizia quanto eu valia. Bloqueei a tela do celular. Naquela noite, guardei a verdade só para mim. A primeira emoção que senti não foi felicidade. Foi medo. A doutora Lisa Shen pediu que eu voltasse ao consultório na manhã seguinte. Naquela noite, quase não dormi. Eu acordava de hora em hora para olhar o celular, como se a gravidez pudesse desaparecer se eu deixasse de prestar atenção. Aos 43 anos, depois de 3 abortos espontâneos, eu já não confiava mais em boas notícias. Boas notícias já tinham partido meu coração antes. A doutora Shen me recebeu com o mesmo sorriso calmo de todas as consultas dos últimos 2 anos. Como você está se sentindo? Sinceramente, eu não sei. Ela fez um leve gesto com a cabeça, como se já tivesse ouvido essa resposta centenas de vezes. Provavelmente essa é a resposta mais saudável que alguém pode dar. Ela analisou meus exames de sangue mais uma vez e virou o monitor na minha direção. Rebeca, preciso que você entenda uma coisa muito claramente. Inclinei o corpo para frente. O seu diagnóstico sempre foi de reserva ovariana diminuída. Eu sei. Isso não é a mesma coisa que infertilidade. Eu sei. Ela me olhou por mais alguns segundos. Não. Acho que você não sabe. Ela juntou as mãos. Isso significa que engravidar pode ser mais difícil. Não significa que seja impossível. Em algum momento, alguém transformou a menos provável em a nunca. Não respondi. Porque eu sabia exatamente quem tinha feito isso. Vamos considerar esta uma gravidez de alto risco por causa da sua idade e do seu histórico, ela continuou. Você vai precisar vir ao consultório com mais frequência do que a maioria das gestantes. E quero que tente reduzir o estresse o máximo possível. Dei uma risada baixa. Eu me divorciei há 4 dias. Ela suspirou. Gostaria de ter sabido disso. Eu também. Ela hesitou antes de fazer mais uma pergunta. Seu marido chegou a fazer os exames de fertilidade? Olhei para baixo. Ex-marido. Desculpe. Ele nunca fez os exames. Pela primeira vez desde que conheci a doutora Shen, vi uma expressão de verdadeiro espanto no rosto dela. Ele nunca. Ela parou no meio da frase. Depois falou com muito mais cuidado. Rebeca, quando um casal tem dificuldade para engravidar, nós sempre avaliamos os 2 parceiros. Essa sempre foi a recomendação. Eu sei. Só queria ter certeza de que alguém tinha explicado isso para você. Explicaram. Então o que aconteceu? Sorri, mas sem alegria. Orgulho. Ela não discutiu. Em vez disso, me entregou uma pasta com informações sobre alimentação na gravidez, sinais de alerta e as datas das próximas consultas. Antes de eu sair, ela tocou de leve no meu braço. Seu corpo surpreendeu todos nós. Espero que continue nos surpreendendo. Eu também. De volta ao meu apartamento, sentei à pequena mesa da cozinha com o notebook aberto. Comecei a escrever um e-mail. Ethan. Ontem descobri uma coisa que muda a vida de nós 2. Fiquei olhando para aquelas 2 frases por quase 20 minutos. Então meu celular vibrou. Não era Ethan. Era o advogado dele. A mensagem era curta. Por favor, trate de qualquer assunto relacionado ao processo de divórcio apenas por meio dos advogados. Fechei os olhos. 10 minutos depois, chegou outra notificação. Dessa vez era Margaret. Por favor, não prolongue isso.
Ethan merece a chance de construir uma família de verdade. Li a mensagem 3 vezes. Depois tirei capturas de tela e enviei tudo para Naomi Price. Ela me ligou menos de 15 minutos depois. Não responda. Eu não estava planejando responder. Ótimo. Hesitei. Naomi? Sim. Eu estou grávida. Houve silêncio. Depois, uma respiração lenta. Ethan sabe? Não. Quando você descobriu? Ontem. Ela ficou pensando por alguns segundos. Rebecca, em algum momento ele vai precisar saber. Eu sei. Você não pode apagar as responsabilidades legais dele. Eu não estou tentando fazer isso. Então por que ainda não contou? Olhei pela janela do apartamento. Do outro lado do estacionamento, um homem ajudava uma senhora idosa a colocar compras no porta-malas. Porque eu não acho que consigo sobreviver a outra conversa em que ele me olha como se eu estivesse quebrada. A voz de Naomi ficou mais suave. Eu entendo. Eu preciso saber primeiro se esse bebê está bem. Isso é razoável. Ela fez uma pausa. Vamos passar pelo primeiro trimestre. Depois resolveremos tudo da maneira certa. Pela primeira vez naquela semana, alguém tinha me dado permissão para não decidir tudo imediatamente. Apaguei o e-mail que tinha começado. Depois disso, a vida ficou estranhamente prática. O enjoo da gravidez não se importava com o fim do meu casamento. As contas também não. Meu apartamento ficava no segundo andar, e subir aquelas escadas com sacolas de compras de repente parecia uma trilha de montanha. Comecei a comprar caixas menores de leite porque pesavam menos. Em vez de fazer uma única viagem do carro até o apartamento, eu fazia 3. Passei a ir ao Target depois do trabalho porque a seção de roupas para gestantes tinha prateleiras de promoção. Comecei a usar cupons digitais. Cancelei serviços de streaming. Descobri qual farmácia vendia vitaminas pré-natais mais baratas. Em algumas noites, eu estava tão cansada que dormia no sofá antes do jantar. Em outras, ficava acordada pensando se comprar um berço antes das 12 semanas poderia, de alguma forma, atrair azar. O luto faz decisões comuns parecerem perigosas. Walter percebeu que eu estava comendo bolachas durante uma sessão de terapia. Essas são para mim? Você nem gosta de bolacha. Não sei. A aposentadoria muda um homem. Sorri. São para o meu estômago. Você está doente? Um pouco. Ele me observou por um longo momento. Sabe de uma coisa? O quê? Quando as pessoas envelhecem, todo mundo acha que a dor sempre vem da artrite. Ele bateu de leve no peito. Mas a maior parte começa aqui dentro. Ajustei a faixa de resistência no tornozelo dele. Você sempre foi tão filosófico assim? Minha falecida esposa dizia que eu só fiquei inteligente depois dos 70. Ele fez mais um exercício. Já reparou que as pessoas passam a vida tentando recuperar a vida que perderam? Acho que sim. Eu fiz isso durante anos depois que ele morreu. Ele apoiou as mãos nas barras paralelas. Até que percebi uma coisa. O quê? Eu nunca teria a vida antiga de volta. Ele olhou diretamente para mim. Então parei de correr atrás dela. Essa frase ficou comigo durante todo o caminho para casa. Com 12 semanas, a doutora Shen sorriu antes mesmo de dizer qualquer coisa. Pronta? Assenti. Ela ligou o aparelho Doppler. Por um segundo, só havia estática. Então veio um som rápido, firme e forte. Eu já tinha ouvido batimentos cardíacos antes. Mas nunca um que continuasse batendo. Chorei tanto que nem consegui pedir desculpas. A doutora Shen apenas me entregou uma caixa de lenços. Acho que esse pequeno decidiu ficar. Naquela mesma tarde, Naomi preparou uma notificação formal. Era simples, profissional, sem emoção e sem acusações. O documento informava Ethan de que eu estava grávida, que a gravidez tinha começado antes da nossa separação e que toda a comunicação sobre a gestação deveria ser feita por meio dos advogados, enquanto minha médica cuidava da gravidez de alto risco. Nós enviamos a notificação.
Menos de 1 hora depois, meu celular começou a tocar. Era Ethan. De novo. E de novo. Deixei todas as ligações caírem na caixa postal. A quinta mensagem tinha apenas 18 segundos. Rebeca, por favor, me liga. Eu não liguei. Não porque eu o odiasse. Mas porque ainda não estava pronta para ouvir a mudança na voz dele, dependendo de acreditar ou não em mim. 2 semanas depois, Naomi marcou uma reunião em seu escritório. Ethan parecia mais magro. A confiança que sempre fazia parte dele tinha desaparecido. Ele se sentou devagar. Eu fiz os exames. Não respondi. Eu deveria ter feito isso anos atrás. Continuei em silêncio. Ele esfregou as mãos uma na outra. Fiz 2 exames. A voz dele falhou. Os resultados não foram bons. Olhei para ele pela primeira vez. O que significa não foram bons? Ele engoliu em seco. O especialista disse que eu tenho infertilidade masculina grave. A sala ficou completamente silenciosa. Perguntei se uma gravidez natural era impossível. Ele respirou fundo. E ele respondeu que era improvável. Deu uma risada amarga. Um médico passa 20 anos dizendo aos pacientes que estatísticas não definem uma pessoa. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Até que um dia ele próprio vira uma estatística. Nenhum de nós falou por alguns instantes. Por fim, Ethan disse baixinho. Se as datas forem mesmo como você disse. São. Interrompi antes que ele continuasse. Você teve 12 anos para fazer perguntas antes de decidir que o problema era eu. Ele fez um leve movimento com a cabeça. Eu sei. Inclinei-me para frente. Não. Você sabe agora. Ele abaixou a cabeça. Me desculpe. Foi o primeiro pedido de desculpas realmente sincero que ouvi dele. Também chegou tarde demais. Quando ele se levantou para ir embora, hesitou. Minha mãe disse que falou com alguém da sua clínica. Franzi a testa. Com quem? Eu não sei. Ela disse que confirmaram. Ele não conseguiu terminar a frase. Fiquei olhando para o chão. Ninguém daquela clínica jamais falaria sobre meus exames com Margarete. Nem a doutora Shen. Nem uma enfermeira. Nem qualquer outra pessoa. Então uma verdade gelada tomou conta de mim. Margarete não tinha entendido meu diagnóstico de forma errada. Ela também não tinha repetido uma informação incorreta. Ela simplesmente inventou uma certeza que nunca existiu. E Ita acreditou nela sem pedir nenhuma prova. Isso doeu ainda mais do que o divórcio. Quando cheguei às 38 semanas de gravidez, quase consegui convencer a mim mesma de que a parte mais difícil já tinha passado. O quarto do bebê ocupava um cantinho do meu apartamento no térreo. A filha de Walter me ajudou a mudar de apartamento quando descobriu que eu ainda subia 2 lances de escada carregando cestos de roupa. Ela disse que eu estava sendo teimosa. E ela tinha razão. O quarto do bebê era simples. Um berço branco que encontrei em um grupo do Facebook do bairro. Uma cadeira de balanço com um dos braços um pouco solto. Pequenos cobertores azuis dobrados com cuidado dentro de um cesto. Cada coisa que havia ali era resultado da bondade de alguém, e não do meu dinheiro. Pela primeira vez em muitos meses, eu me permiti acreditar que realmente levaria meu bebê para casa. A doutora Shen continuava otimista, mas com cautela. Na próxima consulta, vamos conversar sobre marcar a indução do parto, caso ele não comece naturalmente. Está tudo bem? Até agora, sim. Essas 3 palavras se tornaram minha frase favorita. Até agora, sim. Não significavam que tudo estava perfeito. Nem que havia garantia de qualquer coisa. Mas davam esperança suficiente para eu continuar seguindo em frente. 3 dias depois, em uma noite quente de setembro, terminei meu último atendimento pouco depois das 5 da tarde. Walter finalmente conseguiu atravessar toda a sala de fisioterapia usando apenas uma bengala. Quando chegou ao outro lado, levantou os 2 braços como se tivesse vencido o Kentucky Derby. Agora aceito aplausos. Eu ri. Você merece. Ele olhou para minha barriga.
Agora é a sua vez. Espero que não seja hoje à noite. Bebês têm um péssimo senso de hora. Ele tinha razão. Parei em um mercado na Nicholasville Road para comprar leite, bananas e aveia. Assim que coloquei as sacolas no porta-malas, senti uma dor forte envolver a parte de baixo das minhas costas. Fiquei imóvel. 5 minutos depois, outra contração veio enquanto eu dirigia. Entrei no estacionamento de um posto de gasolina e comecei a marcar o tempo. 7 minutos entre uma contração e outra. Liguei para o consultório da doutora Shen. A central me passou para o médico de plantão. De quanto em quanto tempo elas estão vindo? Mais ou menos a cada 7 minutos. É o primeiro bebê? Sim. Vá para o hospital agora. Minha médica atende no St. Joseph. Mas o hospital mais perto é o Bluegrass Regional. Engoli em seco. Então vá para o Bluegrass Regional. Eu sabia exatamente quem estava trabalhando lá naquela noite. O caminho pareceu muito mais longo do que realmente era. Todos os semáforos estavam vermelhos. Cada buraco na rua fazia eu apertar o volante com mais força. Quando cheguei ao Bluegrass Regional Medical Center, outra contração me fez me curvar antes mesmo de abrir a porta do carro. Um voluntário correu até mim com uma cadeira de rodas. Eu consigo andar. Ele sorriu com educação. Faça esse favor para mim. Dentro da maternidade, ouvi uma voz conhecida chamar meu nome. Rebecca. Levantei a cabeça. Era Angela Brooks. Os cabelos grisalhos estavam presos debaixo da touca cirúrgica, tão organizados quanto sempre foram. Anos antes, ela tinha participado de um café da manhã beneficente do hospital, na época em que Ethan e eu ainda éramos casados. Ela me reconheceu na mesma hora. Ah, querida! Ela se ajoelhou ao lado da minha cadeira de rodas. De quanto em quanto tempo estão vindo as contrações? Acho que a cada 6 minutos. Angela me ajudou a subir na maca de avaliação enquanto outra enfermeira colocava os monitores na minha barriga. Os batimentos do bebê encheram o quarto. Fortes. Rápidos. Senti um enorme alívio. Angela olhou para o computador. Então a expressão dela mudou. O que foi? Ela hesitou. O médico responsável pelo plantão hoje é o Dr. Lawson. Todos os músculos do meu corpo ficaram tensos. Não. Rebecca. Não. A palavra saiu mais alta do que eu pretendia. Eu não quero ele perto de mim. Angela concordou na mesma hora. Eu entendo. Ela não discutiu. Apenas pegou o telefone. Vou chamar a doutora Priya Patel. Ela falou baixinho ao telefone. Quando desligou, parecia realmente desapontada. A doutora Patel está fazendo uma cesariana de emergência. Quando ela chega? Assim que puder. Fechei os olhos. Eu espero. Outra contração respondeu por mim. Dessa vez, ela tirou completamente o meu fôlego. Angela olhou para o monitor e depois voltou os olhos para mim. Acho que esse bebê não está interessado em esperar. Depois disso, tudo aconteceu muito rápido. As contrações ficaram cada vez mais próximas. Um médico residente me examinou. As sobrancelhas dele se levantaram. A dilatação está avançando rápido. Angela saiu discretamente para o corredor. Ouvi partes da conversa. Batimentos do bebê. Precisamos de um médico responsável. O Dr. Lawson é o mais próximo. Eu já sabia o que estava acontecendo antes que alguém dissesse em voz alta. A porta se abriu. Ita entrou usando roupas cirúrgicas azul escuras. Ele estava olhando para um tablet. Quando levantou a cabeça e me viu, parou na mesma hora. O rosto dele perdeu toda a cor. Durante alguns segundos, nenhum de nós falou. Por fim, consegui dizer: chame outro médico. Os olhos dele foram direto para o monitor dos batimentos do bebê. Ele olhou os números e depois voltou a olhar para mim. A doutora Patel ainda está na cirurgia. Eu não me importo. Eu sei. A voz dele continuava calma. Mas os batimentos do seu bebê caíram durante a última contração. Angela ficou ao meu lado.
Ela pediu outro médico. Eu ouvi. Ele fez um leve gesto com a cabeça. E ela terá outro médico assim que a doutora Patel chegar. Então olhou diretamente para mim. Até lá, deixe-me fazer o meu trabalho. Eu odiava o fato de ele estar certo. Mais do que isso, odiava precisar dele. Os 20 minutos seguintes passaram como um borrão. Monitores. Respiração. Pressão arterial. Alguém ajustando o soro. Alguém explicando cada passo antes de me tocar. Angela não saiu do meu lado nem por um instante. Sempre que Ethan precisava me examinar, ela pedia minha permissão primeiro. Isso significou muito mais para mim do que eu imaginava. Porque, pela primeira vez em muitos meses, alguém lembrava que eu ainda tinha o direito de escolher. Mesmo durante o parto. Outra contração veio. Apertei a grade da cama com força. Rebecca e Ethan disse baixinho. Olhe para mim. Eu não quero. Eu sei. A voz dele permaneceu firme. Mas preciso que você respire comigo. Por um momento estranho, voltamos ao velho ritmo. O mesmo ritmo que tínhamos praticado anos antes nas aulas de preparação para o parto. Aulas que, naquela época, nunca terminaram com um bebê nos braços. Inspire, expire, devagar, de novo. Aquela lembrança doía quase tanto quanto as contrações. De repente, outra médica entrou. Era a doutora Priya Patel. Eu assumo daqui. Um enorme alívio tomou conta de mim. Ethan imediatamente deu um passo para trás. Mas a doutora Patel me examinou e balançou a cabeça. A dilatação está completa. O bebê não ia esperar mais ninguém. Ela olhou para Ethan. Fique. Vou precisar de mais um médico experiente. Ele apenas fez um gesto com a cabeça. Sem discutir. Sem hesitar. Apenas começou a trabalhar. A sala ficou estranhamente tranquila. Não em silêncio. Mas totalmente concentrada. A doutora Patel dava as orientações. Angela me incentivava. Alguém ajustava as luzes. Alguém fazia a contagem. Eu fazia força até sentir todos os músculos do corpo tremerem. Então veio o último esforço. E um choro. Forte. Claro. Lindo. Todo o resto desapareceu. Angela sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Você teve um menino. Ela colocou meu filho sobre o meu peito. Quente. Pesado. Perfeito. Os dedinhos dele envolveram um dos meus. Chorei tanto que mal conseguia enxergá-lo. Do outro lado da cama, Ethan olhava sem se mover. Os olhos dele pararam no rosto do bebê. No pequeno queixo com uma covinha. No formato conhecido das orelhas. Uma expressão de reconhecimento apareceu no rosto dele. Não era certeza. Era reconhecimento. Ele deu um passo à frente, mas parou. A voz dele saiu quase como um sussurro. Rebecca. Levantei os olhos. Ele não conseguiu terminar a frase. Depois perguntou. Ele é meu? Beijei o topo da cabeça do meu filho. Quando respondi, minha voz estava calma. Conte para trás, Ethan. Os ombros dele caíram. Ele fechou os olhos. Pela primeira vez desde que o conhecia, ele parecia menos um médico e mais um homem percebendo que tinha destruído algo que nunca conseguiria consertar completamente. Alguns segundos depois, acrescentei em voz baixa. Você terá a resposta com um teste de DNA. Ele fez um leve gesto com a cabeça. Eu entendo. A doutora Patel tocou de leve no ombro dele. Terminamos aqui. Angela ficou entre nós. Ela precisa descansar. Ethan olhou para mim uma última vez. Eu realmente sinto muito. Não respondi. Alguns pedidos de desculpas pertencem ao passado. E aquele tinha chegado tarde demais. Uma hora depois, eu estava na sala de recuperação, segurando meu filho enquanto as enfermeiras verificavam nossos sinais vitais. Ele dormia com um pequeno punho encostado no rosto. Do outro lado das portas de vidro, vi alguém parado sozinho no corredor.
Era Ethan. Ele não tentou entrar. Apenas ficou olhando de longe, em silêncio. Depois foi embora. Na manhã seguinte, outra voz ecoou pelo corredor. Alta. Exigente. Eu tenho todo o direito de ver meu neto. Era Margarete. Ela carregava balões azuis e um ursinho de pelúcia, como se presentes pudessem apagar tudo o que tinha feito. Os seguranças a impediram antes que ela chegasse ao meu quarto. Ela protestou alto o suficiente para que metade do corredor ouvisse. Eu sou a avó do bebê. Naomi, que tinha chegado poucos minutos antes, olhou para mim. O que você quer que eu faça? Olhei para meu filho, que dormia tranquilamente. Até o resultado do teste de DNA sair, ela não entra por aquela porta. Fiz uma pequena pausa. Margarete não entra. O resultado do teste de DNA chegou 12 dias depois. Naomi me ligou enquanto eu dobrava roupas minúsculas do bebê na sala do meu apartamento. Parei de dobrar na mesma hora. Mesmo sabendo qual seria o resultado, meu coração começou a bater tão forte que precisei me sentar. Rebecca, a probabilidade de paternidade é superior a 99,99%. Fechei os olhos por um instante. Não pensei em Ethan. Não pensei em Margarete. Nem pensei no divórcio. Olhei para meu filho, dormindo tranquilo no bercinho. Obrigada, sussurrei. Nem eu sabia se estava agradecendo a Naomi, a Deus ou simplesmente a verdade. Naomi esperou alguns segundos antes de continuar. Ethan quer conhecer o bebê. Eu já esperava. Ele também perguntou se poderia visitá-lo antes da mediação. Fui até a janela. Lá fora, um pai ensinava a filha a andar de bicicleta no estacionamento do condomínio. A cada poucos metros, ela perdia o equilíbrio, olhava para trás, e ele lembrava que ainda estava ali. Vou permitir uma visita, respondi, por fim. Em quais condições? Você estará presente. Se ainda estivermos na clínica, também quero uma enfermeira presente. E Margarete não participa. Vou deixar tudo por escrito. Ethan chegou exatamente no horário marcado. Isso me surpreendeu. O Ethan de antes sempre achava que o tempo dele era mais importante que o dos outros. O homem que estava parado do lado de fora da sala de atendimento parecia diferente. Ele tinha emagrecido. A postura confiante que eu via havia anos nos corredores do hospital tinha dado lugar a algo mais cuidadoso. Quase inseguro. Ele parou a alguns passos de distância. Oi? Fiz apenas um leve gesto com a cabeça. Ele olhou para o bebê. Posso? Não respondi imediatamente. Fiquei apenas observando. As pessoas conseguem ensaiar pedidos de desculpas. É muito mais difícil ensaiar o silêncio. Depois de alguns segundos, fiz um sinal de concordância. Naquela tarde, Angela estava de plantão. Ela trouxe uma cadeira em silêncio e depois se afastou. Ethan sentou com cuidado e pegou o filho nos braços, como se segurasse algo ao mesmo tempo precioso e muito frágil. Nosso pequeno bocejou. Ethan sorriu de leve. Eu já trouxe milhares de bebês ao mundo. A voz dele falhou. Mas esta é a primeira vez que tenho medo de segurar um. Eu acreditei nele. Ele olhou para o rostinho do bebê, descansando em seu braço. Eu perdi os primeiros 8 meses. Sim. Não posso mudar isso. Engoliu em seco. Mas posso passar o resto da minha vida fazendo o possível para não perder mais nenhum momento. Foi a primeira promessa que ele fez e que eu realmente quis acreditar. Não porque apagasse o passado. Mas porque, pela primeira vez, ela era sobre nosso filho, e não sobre ele mesmo. Quando se levantou para ir embora, devolveu o bebê para mim sem discutir. Depois olhou diretamente nos meus olhos. Eu estava errado. Fiz um leve gesto com a cabeça. Sim. Ele ficou esperando, talvez achando que eu diria mais alguma coisa. Mas eu não disse. Algumas verdades não precisam de mais palavras. Margarete reagiu exatamente como Naomi tinha previsto. Ela ligou para parentes. Ligou para amigos da igreja. Até ligou para um primo de Ethan que morava em Louisville. Pelas histórias que ela espalhava, eu tinha escondido a gravidez para castigar Ethan.
Ela dizia que eu queria dinheiro. Que eu queria chamar atenção. Que eu queria me vingar. Curiosamente, ela nunca mencionava os papéis do divórcio. Nem a palavra que usou na minha cozinha. Walter balançou a cabeça quando ouviu parte da história durante uma sessão de terapia. Engraçada essa coisa chamada fofoca. Por quê? Ela quase sempre deixa de fora a parte que faz quem está contando parecer culpado. A cada semana ele estava mais forte. Nessa época, já tinha trocado o andador por uma bengala. Ver Walter reaprender movimentos simples me lembrava que a cura quase nunca acontece de uma vez. Ela é feita de pequenas vitórias que quase ninguém percebe. Uma semana depois, Ethan me ligou. Não foi para discutir. Nem para pedir outra chance. Foi para me avisar. Minha mãe pretende ir até o seu apartamento. Meu estômago se apertou. Eu nunca dei meu endereço para ela. Ela descobriu. Como? Eu não sei. Olhei para ele. Você sabe, não sabe? Ele pareceu constrangido. Ela contratou alguém. Fiquei olhando para ele. Você está brincando. Queria estar. Na mesma hora, Naomi entrou em contato com o advogado de Margarete. A visita nunca aconteceu. Mas aquele episódio mudou alguma coisa dentro de Ethan. Pela primeira vez, ele parou de defender o comportamento da mãe com frases como: ela tem boas intenções. Ou: você sabe como ela é. Em vez disso, foi até a casa de Margarete e fez uma única pergunta. Quem disse que Rebecca não podia ter filhos? Margarete respondeu sem tirar os olhos das palavras cruzadas. Uma enfermeira. Que enfermeira? Ela trabalhava com a doutora Shen. Qual era o nome dela? Margarete ficou em silêncio. Não me lembro. Ethan esperou. 1 minuto inteiro se passou. Por fim, Margarete suspirou de forma exagerada. Você está perdendo o ponto principal. Não. A voz dele continuou calma. Acho que só agora estou entendendo qual é o verdadeiro ponto. Ela deixou o jornal de lado. Eu li sobre reserva ovariana diminuída. E vocês já tinham perdido 3 bebês. E ela tinha 43 anos. Margarete se levantou. Eu sabia o que aquilo significava. Não. Ethan respondeu imediatamente. Você decidiu o que aquilo significava. Ela cruzou os braços. Eu estava tentando salvar você. Salvar de quê? De um futuro solitário. Ele deu uma risada curta. Mas não havia nenhum humor nela. Você tinha medo de envelhecer sozinha. Os olhos dela se arregalaram. Isso não é justo. Você tem razão. Ele fez um leve gesto com a cabeça. Não é. Respirou fundo antes de dizer a frase que acabou com anos de desculpas. Você protegeu os seus próprios medos destruindo o meu casamento. Margarete ficou olhando para ele. Você está escolhendo ela em vez da sua própria mãe? Ethan balançou a cabeça. Não. Estou escolhendo a verdade em vez da mentira na qual eu decidi acreditar. Pela primeira vez na vida adulta de Ethan, ele foi embora antes que Margarete terminasse de falar. Alguns meses depois, a clínica de reabilitação onde eu trabalhava recebeu um prêmio por ampliar os programas de prevenção de quedas para idosos em todo o condado de Fayette. Nossa diretora fez questão de que eu fosse à festa beneficente do hospital, onde o prêmio seria entregue. Eu realmente não quero ir. Você merece esse reconhecimento. Toda a equipe merece. E você vai representar a equipe. Mesmo assim, eu quase recusei. Então Walter resolveu o problema. Você passa o dia inteiro dizendo para as pessoas não fugirem das coisas difíceis. Ele sorriu. Talvez esteja na hora de seguir o seu próprio conselho. O salão de festas do Bluegrass Regional era exatamente como qualquer evento beneficente de hospital. Mesas redondas. Toalhas brancas. Discursos demais. E um frango que tinha exatamente o mesmo gosto do frango servido em qualquer jantar beneficente. Recebi o prêmio ao lado dos meus colegas. Sorri para as fotos. E torci para conseguir ir embora antes que alguém me notasse.
Não tive essa sorte. Margarete me viu. Ela estava conversando com alguns antigos doadores do hospital e com duas esposas de médicos quando olhou diretamente para mim. O sorriso dela nunca chegou aos olhos. Bom, algumas pessoas realmente sabem cair em pé. Ninguém respondeu. Ela continuou. Meu pobre filho desperdiçou 12 anos em um casamento que nunca daria filhos para ele. Algumas pessoas ficaram visivelmente desconfortáveis. Peguei minha bolsa. Ir embora parecia muito melhor do que discutir. Então Margarete acrescentou. Algumas mulheres fazem qualquer coisa para segurar um homem de sucesso. Antes que eu pudesse responder, outra voz ecoou pelo salão. Já chega, mãe. Era Ethan. Ele ficou entre nós. Margarete abaixou a voz. Não aqui. Ethan olhou ao redor. Foi você quem escolheu fazer isso aqui. O silêncio tomou conta das mesas ao redor. Margarete forçou um sorriso. Você está passando vergonha. Não. Ele se virou para as pessoas que estavam assistindo. Eu passei vergonha no dia em que acreditei em fofocas em vez da minha esposa. Ninguém se mexeu. Ninguém interrompeu. Ethan continuou. Rebecca nunca foi diagnosticada como infértil. Ele olhou diretamente para a mãe. Durante anos, fui eu quem se recusou a fazer os exames de fertilidade. A voz dele continuava firme. Quando finalmente fiz os exames, descobri que o problema de fertilidade era meu. Margarete tentou segurar o braço dele. Pare de falar. Ele se afastou com calma. Minha mãe convenceu a si mesma de que sabia mais do que os médicos de Rebecca. Ele fez uma pequena pausa. E eu deixei meu orgulho me fazer acreditar nela. Nenhum documento secreto. Nenhum grande escândalo. Apenas a verdade. O rosto de Margarete ficou pálido. Ela olhou para mim com uma mistura de raiva e humilhação. Você está gostando disso? Olhei para ela com calma. Não, Margarete. Coloquei a bolsa no ombro. Você conseguiu fazer tudo isso sozinha, sem a minha ajuda. Ela não teve resposta. Pela primeira vez desde que a conheci, Margarete estava completamente sozinha. Do lado de fora do salão, Ethan me alcançou. Rebecca. Eu parei. Contar a verdade para todo mundo muda alguma coisa? Olhei para o estacionamento, onde o sol do fim da tarde refletia nos carros. Muda quem você é. Abri a porta do carro. Mas não muda o que aconteceu entre nós. Ele fez um leve gesto com a cabeça. Dessa vez, não pediu mais nada. Apenas me deixou ir. As pessoas costumam imaginar que, quando a verdade aparece, tudo se encaixa perfeitamente. Mas a vida real não funciona assim. O teste de DNA respondeu a uma pergunta. Mas não apagou 12 anos de sofrimento. Não ensinou Ethan a ser pai de um dia para o outro. E certamente não fez com que eu voltasse a confiar nele. Na verdade, foi apenas o começo de uma nova caminhada. Uma caminhada que não tinha mais nada a ver com salvar um casamento. Ela era sobre criar um menino que merecia algo muito melhor do que os erros que os pais dele cometeram. A mediação aconteceu no começo da primavera. Não foi em um tribunal cheio de drama. Não houve gritos. Nem testemunha surpresa. Estávamos apenas eu, Ethan, nossos advogados e o mediador aposentado, sentados ao redor de uma mesa de reuniões. Antes da audiência, Naomi tinha me avisado. O objetivo não é vencer. É criar um plano para que seu filho tenha uma boa vida. Essa frase mudou completamente a forma como encarei aquele dia. Em vez de pensar no que Ethan merecia, comecei a pensar no que nosso filho merecia. Depois de 6 horas de conversa, chegamos a um acordo. Eu ficaria com a guarda física principal durante o primeiro ano de vida do nosso filho. Aos poucos, Ethan teria mais tempo com ele, conforme o bebê crescesse. Ele pagaria a pensão alimentícia, o plano de saúde e metade de todas as despesas médicas que não fossem cobertas pelo seguro. Todas as entregas e buscas da criança aconteceriam em um local neutro, até que os dois lados se sentissem seguros. Toda a comunicação seria feita por um aplicativo de coparentalidade. Sem visitas inesperadas.
Sem ligações emocionais. Tudo registrado. Então Naomi levantou um último assunto. Margarete. A sala ficou em silêncio. Juntei as mãos sobre a mesa. Eu não sou contra que meu filho conheça a avó um dia. Ethan pareceu surpreso. Mas continuei. Ela nunca ficará sozinha com ele. Ele não discutiu. Eu entendo. Se ela estiver presente, você também estará. Ele concordou mais uma vez. E, se ela me insultar na frente dele uma única vez, eu mesma vou encerrar a visita. Observei o rosto dele. Pela primeira vez em mais de um ano, acreditei que ele realmente queria dizer tudo o que estava dizendo. A vida começou a entrar em um ritmo quase normal. Quase. Nosso filho crescia mais rápido do que qualquer um de nós imaginava. A primeira gargalhada dele aconteceu enquanto Walter fazia caretas exageradas durante um dos meus intervalos de almoço. Eu sabia que esse garoto tinha bom gosto, Walter anunciou, cheio de orgulho. O primeiro dentinho apareceu depois de 3 noites sem dormir, deixando tanto Ethan quanto eu com cara de quem estava exausto o tempo todo. Em um sábado de manhã, Ethan apareceu com um aquecedor de mamadeiras bem caro. Li que ele é um dos mais recomendados. Nosso filho olhou para a mamadeira aquecida e simplesmente se recusou a beber. Naquela tarde, Walter apareceu com uma panela de sopa de legumes feita por ele mesmo. Pegou o bebê no colo, começou a cantar baixinho uma música antiga de Johnny Cash, de algum jeito, conseguiu fazer o pequeno terminar a mamadeira em menos de 5 minutos. Ethan ficou completamente sem reação. Eu já trouxe milhares de bebês ao mundo. Walter sorriu. Mas nunca precisou negociar com um deles. Pela primeira vez em muitos meses, nós 3 rimos juntos. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque os momentos simples começaram a ocupar o lugar das lembranças dolorosas. Algumas semanas depois, Margarete pediu uma reunião. Naomi aconselhou que eu não a encontrasse sozinha. Então nos reunimos no escritório da minha advogada. Margarete entrou apoiada em uma bengala. Eu não tinha percebido o quanto ela havia envelhecido. Os ombros pareciam menores. A confiança de antes tinha desaparecido. Ela olhou para o bebê, que dormia no carrinho, e depois voltou os olhos para mim. Eu só queria o melhor para Ethan. Não respondi. Ela esperou. Como continuei em silêncio, suspirou. Acho que isso não foi exatamente um pedido de desculpas. Não. Ela fez um leve gesto com a cabeça. Não foi. Olhou para as próprias mãos. Quando meu marido morreu, eu fiquei com muito medo. A voz dela tremia. Eu tinha medo de que todo mundo seguisse em frente e me deixasse para trás. Eu escutei. Não porque o medo justificasse o que ela fez, mas porque entender alguém não é o mesmo que concordar com essa pessoa. Convenci a mim mesma de que, se Ethan tivesse filhos, eu sempre teria um lugar na vida dele. Ela engoliu em seco. Então olhei para os seus abortos, para sua idade e para aquela expressão médica que eu mal entendia. Reserva ovariana diminuída, falei baixinho. Ela concordou com a cabeça. Transformei uma possibilidade em uma certeza. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu menti. O silêncio tomou conta da sala. Julguei o seu valor por uma coisa pela qual nenhuma mulher deveria ser julgada. Depois de outra longa pausa, ela disse: Me desculpe, Rebecca. Dessa vez, não havia desculpas junto com o pedido. Ela não falou sobre boas intenções. Não culpou mais ninguém. Apenas assumiu a responsabilidade. Respirei fundo. Eu aceito que você está arrependida. Ela pareceu esperançosa. Mas perdoar não é o mesmo que confiar. Os ombros dela caíram. Eu sei. Não vou impedir que meu filho conheça você. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Mas todos os limites continuam os mesmos. Eu entendo. Você não vai me criticar na frente dele. Não vou. Não vai questionar a forma como eu educo meu filho. Não vou. E nunca vai tentar fazer com que ele escolha entre nós. Ela fez um gesto afirmativo. Eu prometo. Aquilo não era uma redenção. Era responsabilidade pelos próprios atos.
E, às vezes, isso já é suficiente. O verão chegou. Walter recebeu alta da fisioterapia. Toda a equipe da clínica aplaudiu enquanto ele atravessava a sala usando apenas a bengala. Quando me despedi dele com um abraço, ele sussurrou: "Sabe o que a recuperação realmente significa?" "O quê?" "Aprender que a vida que ainda temos vale a pena ser vivida." Levei aquelas palavras comigo para casa. Algumas semanas depois, Ethan perguntou se poderíamos conversar depois de deixar nosso filho comigo. Nós nos sentamos em um banco de frente para o lago do Jacobson Park, enquanto alguns patos nadavam tranquilamente na água. Ele parecia nervoso. Mais nervoso do que eu já o tinha visto antes de uma cirurgia ou de uma palestra. "Tenho feito terapia." Sorri de leve. "Fico feliz. Estou tentando entender por que deixei minha mãe pensar por mim." Não o interrompi. "Acho que nunca vou entender completamente." Ele abaixou os olhos. "Mas estou tentando." "Eu sei. Também sei que isso talvez não mude nada." "Não muda." Ele fez um leve gesto com a cabeça, triste. Eu imaginava. Então me surpreendeu. Mesmo assim, eu precisava perguntar. Respirou fundo. "Você aceitaria fazer terapia de casal comigo?" Olhei para o lago. Crianças corriam atrás dos gansos. Um avô ajudava o neto a colocar a isca no anzol. A vida seguia normalmente ao nosso redor, sem se importar com a nossa história. Depois de alguns instantes, respondi. "Você se tornou um pai melhor." "Obrigado." "Você ficou mais honesto." "Espero que sim." "Você aprendeu a enfrentar sua mãe." Ele sorriu de leve. "Ainda estou aprendendo." Sorri também. "Mas nada disso faz de nós marido e mulher novamente." Ele fechou os olhos por um instante. "Eu entendo." Continuei com calma. "Quando você acreditou que eu não podia ter filhos, deixou de acreditar em nós." Ele desviou o olhar. "E quando descobri que você podia?" Disse baixinho. "Eu quis outra chance." "Eu sei." Peguei minha bolsa. "Nosso filho merece um pai. Vou passar o resto da minha vida tentando ser esse pai." "Eu acredito em você." Levantei-me. "Mas eu mereço um companheiro que me escolha independentemente do que meu corpo possa ou não possa fazer." Ele fez um leve gesto com a cabeça. Havia tristeza nos olhos dele. Mas não havia discussão. Nem insistência. Nem promessas. Apenas aceitação. E, de certa forma, aquele foi o gesto mais bonito que ele fez desde o dia em que nos casamos. Em uma tarde quente da primavera seguinte, nosso pequeno deu os primeiros passos de verdade. Ele estava entre Ethan e eu, na grama do Jacobson Park. Deu um passo. Depois outro. Então caiu sentado na fralda e começou a rir. Ethan estendeu a mão por impulso. Eu fiz o mesmo. Nosso filho segurou as duas mãos ao mesmo tempo. Por um breve instante, nós três ficamos ali. Não como marido e mulher. Nem mesmo como amigos. Apenas como duas pessoas imperfeitas que amavam o mesmo menino. Enquanto víamos nosso filho rir sob o céu azul do Kentucky, percebi uma coisa. Eu costumava pensar que vingança era ver quem me machucou sofrer. Mas descobri que era algo muito mais silencioso. Assinar o contrato do meu próprio apartamento. Ir sozinha às consultas médicas quando fosse preciso. Aprender que aceitar ajuda não era sinal de fraqueza. Construir uma vida tranquila que não dependesse mais da aprovação de ninguém. Ethan perdeu o casamento porque escolheu acreditar no medo em vez da verdade. Margarete perdeu o controle que achava que precisava para se sentir segura. E eu encontrei algo que nunca imaginei encontrar. Não uma vitória. Liberdade. Se alguém já decidiu quanto você valia sem realmente conhecer o seu coração, espero que você nunca se esqueça de uma coisa. O medo de outra pessoa não precisa se tornar a sua identidade. Obrigada por passar esse tempo comigo.